Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determinar o valor da integral de ln de 1 menos x dx utilizando a integração por partes. Bem, nesse modelo matemático em que a integração por partes é considerada, então nós vamos ter a integral de uma função u dv, que vai ser igual à função u vezes a função v menos a integral da função v vezes du. Nesse sentido, então, nós temos que realizar a integração da função ln de 1 menos x dx, que vai ser igual a... Bem, nós precisamos determinar agora as demais funções. E iremos associar, quando ocorrências como estas ocorrerem, ln à função u. Isso significa, então, que a função dv será associada a dx. E agora precisamos ir em busca, então, da função v, que não está presente, e da função du, que também não está presente. Vamos gerar aqui um rascunho que vai nos auxiliar na determinação dessas funções. Pois bem, nós temos, então, a função u, já previamente estabelecida, veja que nós a chamamos de ln de 1 menos x. Porém, na integração aqui, utilizando-se da integração por partes, nós precisamos da função du. Logo, nós vamos fazer a derivada da função u, que vai ser dado por... Recordando que se y for ln de uma certa função u, que não é a mesma u que estamos tratando agora, sua derivada y' poderá ser representada por 1 sobre u e vezes u'. Pois bem, então derivando-se ln de 1 menos x, nós vamos ter 1 sobre, como explicitado aqui, então 1 sobre 1 menos x. E vezes u', que é a derivada justamente de 1 menos x. Se derivarmos 1 menos x, nós vamos obter a derivada de 1, que é uma constante, vai ser 0, menos a derivada de x, que vai ser 1, dx. Portanto, podemos explicitar aqui a função du como sendo menos 1 dx sobre 1 menos x. Bem, agora voltando um pouquinho aqui para o modelo de integração, nós temos também que determinar a função v. E nesse contexto, vamos recordar aqui que nós só temos a função dv. Então, dv é dado por dx. Como nós precisamos da função v, nós vamos integrar ambos os membros da igualdade. A integral da função dv vai ser v. E se a integral da dv é v, então a integral da dx vai ser x mais uma constante de integração que vamos deixar para colocar no final das integrações que fizermos. Muito bem, então agora nós vamos substituir o que nós conhecemos. Função u ln de 1 menos x. Aqui está então a função u. Vezes a função v recém-descoberta, que é x, então vezes x, menos a integral de a função v, mais uma vez vamos escrever x, e vezes a função du, que é toda esta expressão aqui. Ou seja, menos 1 sobre 1 menos x e dx. Bem, agora nós vamos ajustar aquilo que for possível e passível de ajuste. Este x que está multiplicando ln de 1 menos x, nós vamos colocar aqui do lado esquerdo. Ou seja, vamos escrever então x que multiplica ln de 1 menos x. Menos a integral de... E vamos fazer x vezes menos 1, que irá gerar menos x sobre 1 menos x e dx. Bem, agora nós vamos resolver essa integração. Para fazê-lo, podemos adotar vários caminhos, e num desses caminhos
nós vamos tentar fazer com que numerador fique igual a denominador. E para fazer isso, então, nós vamos inserir este número 1 no numerador. Então, nós vamos fazer isso já na sequência. Inserindo, então, esse número 1, nós vamos colocar aqui 1. E veja que nós somamos 1. Portanto, o numerador agora é igual ao denominador. 1 menos x sobre 1 menos x. Porém, como nós somamos 1, nós alteramos esse numerador. Logo, não é esse o nosso desejo. O que nós vamos fazer então, ao mesmo tempo que inserimos o número 1, então este 1 aqui é positivo, nós vamos retirar esse número 1, diminuindo 1. Pois assim fazendo, pense comigo, menos 1 mais 1 resultará em 0. Logo, não vai modificar a expressão que já estamos considerando. E com isso, então, nós podemos agora continuar a integração. Uma pergunta lógica seria, mas por que, professor, somar 1 e diminuir 1? Nós vamos responder isso na linha seguinte. Bem, nós temos então x que multiplica ln de 1 menos x, menos... Agora veja que nós podemos separar aqui a fração, essa nova fração que nós geramos. Como assim separar? Ora, nós vamos ter a integral d, e nós podemos agora escrever assim, menos 1, então menos 1, sobre 1 menos x. E mais a segunda parte aqui, a segunda parcela será 1 menos x, então 1 menos x sobre 1 menos x. Então, por que estamos fazendo essa separação? Porque agora podemos simplificar numerador e denominador desta segunda parcela. Então, essa é a razão de nós termos somado inicialmente esse número 1. O menos 1 que tivemos que também acolher aqui na expressão é apenas um, entre aspas, efeito colateral, mas que é facilmente tratável. Bem, na linha seguinte, melhorando mais um pouquinho as escritas, nós vamos ter então x que multiplica ln de 1 menos x, menos, e agora vamos separar essas integrais todas que aqui estão. Nós vamos ter então a integral de, vamos colocar lá, integral de menos 1 dx sobre 1 menos x. E mais a integral de, veja que fizemos uma divisão aqui onde estou destacando agora. E quando dividimos, o resultado vai ser 1 dx. Muito bem, então agora vamos continuar com o processo de integração. X que multiplica ln de 1 menos x, menos... Agora vamos separar aqui momentaneamente esta integral. Então, fazendo a separação, vamos ver o que poderemos explorar em relação a isso. Então, aqui está, integral de menos 1 dx sobre 1 menos x. Agora, vamos recordar também que existe uma integração com este modelo, a integral de u sobre u, cujo resultado vai ser ln du, e mais uma constante integração c, se fosse o caso. Vamos deixar, repito, as constantes de integração para o final da integração. Bem, veja que nós temos du sobre u. Se nós fizermos a substituição chamando a função u de 1 menos x, nós vamos ter então algo dividido por u. E agora veja que nós temos no numerador menos 1 dx. Se nós derivarmos a função u, teremos du. Derivada do número 1 é 0, aí menos derivada dx, desse x aqui, vai ser 1 dx. Perceba que menos 1 dx é a função du. Logo, podemos substituir menos 1 dx por du. E a sua integral nós já destacamos aqui, vai ser ln de u. Portanto, aqui nós vamos ter ln de u. Ou seja, ln de, veja que u nós chamamos inicialmente de 1 menos x. Então, podemos escrever aqui 1 menos x. Logo, nós temos aqui esta integral
de menos 1 dx sobre 1 menos x, que vai ser substituída por ln de 1 menos o x. E mais, agora perceba mais um detalhezinho, nós temos a integral dx. Nós já fizemos essa integral anteriormente, veja só, a integral dx vai ser x, então nós colocamos aqui simplesmente sua integração, que é x. E agora sim podemos pôr no finalzinho mais a constante c de integração. Bem, veja que esse é um resultado possível. Nós podemos melhorar um pouquinho mais a escrita desse resultado, fazendo o seguinte: primeiro distribuindo este sinal de menos nas duas parcelas. Então nós vamos só repetir aqui: x ln de 1 menos x e menos com mais menos ln de 1 menos x. E menos, veja só, menos com mais menos o x e mais a constante c de integração. E agora deverá ocorrer de nós colocarmos já o resultado final dessa expressão. Percebam que nós temos ln de 1 menos x aqui, ln de 1 menos x aqui aparecendo uma vez. Nós podemos colocar em evidência este ln de 1 menos x. E ao fazer isto, nós vamos multiplicar toda a expressão por este x, que entre aspas sobra, menos, percebam que quando retiramos este ln de 1 menos x, sobrou 1 aqui. Então, menos 1. Coloquei entre colchetes apenas para que o destaque fosse maior. E menos este x, que não vamos mexer, e mais a constante c de integração. Então, este é outro possível resultado que podemos obter quando destacamos, colocamos em evidência ln de 1 menos x. Então, dois possíveis resultados e os dois são igualmente bonitos. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!